passando um dia todos juntos como família de Deus. Amém? Quero ler um texto com você e compartilhar com você nessa noite, que se encontra em Lucas, no capítulo 14, o verso de número 15. Lucas 14, verso 15. Facinho de achar, né? Lucas é simples de achar. Se você já encontrou, diga glória a Deus. Assim nos diz a palavra do Senhor. Ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com Jesus disse-lhe: feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. Amém? Feche seus olhos. Pai querido, nós te agradecemos pela tua palavra lida nessa hora. Ó Deus, que tudo aquilo, ó Deus, que for falado, que for pregado nessa noite, seja, Senhor, devidamente entendido e compreendido, ó Pai. Ó Deus, todo pensamento, ó Deus, de distração, que venha atrapalhar o receber e o entender a Tua palavra, seja repreendido agora no nome de Jesus. Nós já te agradecemos por tudo e entregamos tudo nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, esse texto, ele é um texto que eu quero retirar dele duas palavras. A primeira, está no início, né? Na mesa com Jesus. Eles estavam à mesa com Jesus. E a outra seguinte, que fala do banquete, de comer um banquete. Quando a gente pensa em banquete, obviamente você não vai pensar em um banquete que tem 10 ali num canto, 15 para o outro, 5 para o outro lado. Não, um banquete é uma mesa grande que eles faziam, todos se assentavam em volta daquela mesa. E esse texto, ele se refere a esse banquete, o banquete que um dia nós participaremos, chamadas bodas do Cordeiro, né? Que não vai ser um banquete de comida, como a gente conhece na terra, mas vai ser um banquete espiritual, um banquete daqueles filhos e filhas de Deus, que se salvaram em Cristo Jesus. Mas, obviamente, o banquete, para que ele exista, a necessidade de uma mesa. E Jesus, ele gostava de estar à mesa. Sempre que a gente vê Jesus em algum lugar, tem um encontro envolvendo uma comida, tem um encontro com uma mesa, Jesus está sentado ali. E eu quero essa noite refletir com você sobre essa questão do sentido e do simbolismo da mesa. No passado, as famílias se reuniam para almoçar e jantar, não era assim? Hoje não. Hoje cada um almoça num horário, cada um de um jeito, um leva o prato para o quarto, vai ver filme, o outro vai lá para a sala, o outro vai não sei para onde, o outro almoça na cozinha. Raramente nós encontraremos situações em que uma família, no horário do almoço, se reúne em volta da mesa para realmente celebrar aquele momento. O almoço e o jantar são tempos preciosos de comunhão e de encontro, mas a grande maioria das pessoas não valorizam isso. A grande maioria das pessoas hoje não ligam para isso, não dão importância a isso. Obviamente nós sabemos que os tempos são outros, e que hoje nós vivemos num tempo de grande velocidade das coisas, e que os horários, obviamente, muitos não se encaixam. O marido trabalha, a mulher trabalha, essa história de que um só trabalha, hoje não existe mais, devido às alterações, né, as coisas que aconteceram e as dificuldades. Então, muitas coisas atrapalharam isso. Mas como era bacana sentar todo mundo em volta da mesa. E ali parar, esquecer tudo, comer, degustar aquela comida, aproveitar aquela comida, elogiar aquela comida, conversar, perguntar um sobre o outro como o outro estava, como foi o momento que a pessoa passou até aquele momento do almoço, né? Hoje esses fatos são raros de acontecer. Eles geralmente acontecem em algumas celebrações, em algumas festas, mas não no dia a dia das residências, infelizmente. E a mesa, ela tem esse poder de reunir as pessoas à sua volta. Porque quando nós estamos reunidos em volta de uma mesa, nós nos sentamos ali por alguns motivos especiais. E nessa noite eu quero destacar 3 motivos especiais
que simbolizam e representam, né, o significado do que é estar à mesa ou estar na mesa. A gente sabe que na Bíblia, né, a palavra mesa, ela tem um significado muito profundo, muito forte. Salmo 128 diz para nós que o Senhor fará com que os filhos do homem justo sejam sentados, ou como plantas, né, em volta de uma grande mesa. Então, é algo muito importante e interessante a gente entender isso. A mesa vai falar de comunhão para nós. É um momento de encontro, de relacionamento. É um momento muito especial. E se a gente não consegue durante a semana, que as pessoas estão trabalhando, nós poderíamos pelo menos tentar isso, né, num sábado, num domingo, ou até mesmo num dia especial. Agora há pouco, antes do culto começar, tinha um casal ali, estava comentando comigo que ele saiu da cidade dele lá de Iguaçuí, foi a Italva buscar a mãe dele, não, veio aqui buscar a mãe dele para levar a Italva num churrasco do Dia dos Pais. Então a família se reuniu toda para comemorar esse dia, e lá estavam eles todos juntos, lá em volta de uma grande mesa. É bonito, é bacana a gente ver isso, né? A família se reunindo, a família se encontrando, as pessoas valorizando e dando importância àquilo que é colocado naquele momento, né? E isso é muito bacana. Uma vez eu fui na casa de um irmão, e ele tinha na casa dele, na varanda dele, uma mesa, né? E uma mesa que foi feita com uma árvore. Ele encontrou com alguém, um marceneiro, né? E esse marceneiro fazia mesas através de árvores mortas. E o cara cortou aquela árvore pelo meio e fez uma mesa, era grossa assim, né, as cadeiras muito grossas, e ele colocou ali, cabia umas 12 ou 15 pessoas sentadas. E ali, nós fazemos uma célula na casa dele, naquela mesa. Que momento tão importante. Não só o momento da comida em si, o momento das pessoas estarem juntas, mas o momento de repartir algo de Deus. Então a mesa, ela tem todo um símbolo muito forte na Bíblia para todos nós. O primeiro texto que fala de mesa é o texto lá de Êxodo, quando Deus manda fazer uma mesa, e nessa mesa eram colocados os pães da proposição, ou da presença de Deus, e ali eram colocados 12 pães, cada um representava uma tribo de Israel. Então é interessante a gente entender e lembrar disso também, que a mesa é um lugar para que haja a presença de Deus quando nós estamos juntos, quando nós nos reunimos, quando nós nos sentamos ali para juntos não apenas comermos, mas nós ali celebrarmos aquilo que está acontecendo. Jesus deu muita importância à mesa, ele deu grande importância à mesa, tanto é que ele faz a ceia do Senhor com os discípulos numa mesa, e ali ele já se refere à mesa como a mesa do Senhor, e aí ele extrapola o momento físico e leva ela para um momento espiritual, falando do pão e do vinho, como corpo e sangue dele que seria entregue por cada um de nós. Então a mesa realmente é algo importante, é o que nós estamos trazer de volta para os nossos encontros, né? Estarmos juntos numa mesa. Mas é interessante que a mesa tem uma coisa muito interessante, muito forte, ela representa ou ela simboliza altruísmo, porque quando a gente senta na mesa, nós sentamos com pessoas que nós detestamos, não é isso? Nós sentamos à mesa com pessoas ruins, não é isso? Não. Nós sentamos à mesa com pessoas que nós amamos. Nós sentamos à mesa com pessoas que nós respeitamos. Nós sentamos à mesa com pessoas às quais nós queremos bem. Então o amor, ele tem que estar presente na mesa. Claro que vez ou outra, a gente está num lugar distante, você senta num restaurante, ou uma situação de uma celebração, de uma festa, você vai sentar numa mesa com pessoas que talvez você nem tenha visto na sua vida. Mas são raras exceções, não são esses encontros que eu estou falando. Eu estou falando do encontro, quando nós promovemos esse encontro. Então nós nos sentamos à mesa com as pessoas que nós amamos, com as pessoas que nós respeitamos, com as pessoas que nós queremos bem. Então na mesa precisa existir altruísmo, é preciso existir amor na mesa. E muitas vezes, tem muitas pessoas que se sentam à mesa, onde não tem amor.
aonde pode ter até um ajuntamento de pessoas, mas infelizmente não existe amor. Essa mesa bíblica é a mesa que fala de pessoas que se encontram, estão juntos ali, por um motivo que os une, por um laço que os prende. E como isso é bonito e como isso tem faltado nos dias atuais. Mas sempre bom quando a gente senta ao lado de alguém que a gente conhece, que a gente tem a liberdade de conversar. E quando a gente senta à mesa com as pessoas que nós amamos e conhecemos e queremos bem, nós procuramos saber como eles andam, o que eles têm feito. Vai dizer que você, ao sentar numa mesa, mesmo que num restaurante, né, ou então na casa de alguém, digamos que o Ivan, né, assim, já riu, não sabe o que eu vou falar. O Ivan, assim, por uma graça maravilhosa de Deus, diga assim: irmãos, ó, terça-feira é lá em casa a célula, vamos para lá todo mundo que vai ter pé de galinha. Ô Jeová, é prova, é prova. Aí vamos todos nós para lá, para a casa do Ivan, e nos sentemos lá todos em volta de uma mesa, suponhamos. E ali naquele momento da célula, né, nós vamos comer, nós vamos nos alegrar, mas sobretudo, a gente vai chegar e perguntar: como é que você está? Tudo bem com você? Como é que você passou o dia? Não é isso que nós fazemos quando nos sentamos com alguém? Nós procuramos saber da vida dessa pessoa, procuramos saber como ela tem passado, o que ela tem enfrentado, quais são as coisas boas que ela tem vivido, como é que ela anda, como é que está a sua própria família também. Então a mesa é um lugar de relacionamento, e um relacionamento amoroso, um relacionamento que nos leva a nos importarmos uns com os outros, a querermos saber como o outro está, como o outro tem passado. No Antigo Testamento, eu disse, a mesa aparece, né, com a mesa de proposição. Na igreja primitiva, se reuniam regularmente, lá em Atos 2, nas mesas. Eles faziam as chamadas refeições ágape, ou refeições do amor. Isso é um costume metodista, né? Eu não sei se aqui já foi feito alguma vez, mas existe uma coisa dentro da igreja metodista chamada festa do amor. Alguém aqui já ouviu falar? Não, ninguém conhece? A festa do amor é um culto de celebração onde nós comemos pão e bebemos água, como um símbolo de fraternidade entre os irmãos. Isso é uma tradição metodista, que há algum tempo não tem sido praticado, mas que existe, e que Wesley fazia isso rotineiramente dentro da igreja. Então, para servirem às mesas, porque eles sentavam para realmente fazer as refeições juntos, e nessas refeições havia muito amor, havia muita preocupação de uns pelos outros, havia muito interesse de uns pelos que os outros estavam passando também. Então era algo importante. Então na mesa precisa ter altruísmo, precisa ter esse amor, precisa haver esse envolvimento. Paulo também relata para a gente em Coríntios capítulo 11, sobre essas festas de encontro daquela igreja. E a igreja de Corinto era uma igreja que infelizmente, era uma igreja que não é um exemplo de igreja, porque era uma igreja onde havia confusão na mesa, onde chegavam pessoas lá e queriam comer mais do que os outros, né? Infelizmente isso acontece até nas igrejas do século 21 também, essas coisas, né? E tal, e um quer tomar a frente do outro, outro empurra para lá. Eu não sei se você já foi aqui, graças a Deus não acontece essas coisas não, né? Graças a Deus por isso. Mas eu já fui em coisa de igreja que, nossa, é uma fila meio confusa, um quer passar na frente do outro, quer chegar primeiro, quer ir lá na frente. Queridos, a igreja de Corinto era assim. E Paulo diz que nas festas, quando nós estamos à mesa, não poderia ser desse jeito. Então, toda a Bíblia vai falar de mesa, vai falar de encontros. Aqueles são profundos e muito bons, e aqueles como de Corinto que são ruins, e ficaram como exemplo daquilo que não se deve fazer e que não se deve acontecer. Então é importante que quando a gente se encontra numa mesa, haja realmente amor, haja preocupação de uns para com os outros que ali estão sentados. Mas a mesa também traz um símbolo de aliança, querido. A gente não senta para comer com alguém que a gente não quer ter parte, de jeito nenhum. Vou voltar no Ivan de novo.
Agora eu vou pegar no pé dele. Ivan, quando conheceu a Adriana, a primeira coisa que ele chamou a Adriana foi para jantar. E não foi não, ela não falou que não. Por que que um rapaz, no caso do Ivan já é um senhor, né? Mas por que um rapaz, hoje eu vou pegar no pé dele, por que um rapaz convida uma moça para um encontro e ele leva ela para jantar? Porque ele quer se sentar com ela, porque aquele jantar vai dar um clima, aquilo ali vai trazer uma ideia de uma aliança, de um encontro, de um acordo entre as partes. Então, queridos, a mesa, o estar à mesa é ter uma aliança. Você não senta na mesa para comer com uma pessoa de quem você discorda de tudo e que ela vive brigando com você, senta? A gente não senta. A gente senta à mesa com pessoas que têm o mesmo pensamento que nós. Nós sentamos à mesa com pessoas que são educadas. Nós sentamos à mesa com pessoas com as quais nós queremos nos aliançar, com as quais nós queremos ter afinidade, com as quais nós queremos desenvolver uma boa amizade, ou até mais no caso do Ivan com a Adriana, né? A gente quer desenvolver alguma coisa. Então a mesa é um lugar de aliança, queridos. A gente precisa lembrar isso. A mesa não é um lugar qualquer. A mesa não é para os inimigos se sentarem para comer e celebrarem, porque eles são inimigos e não podem ter uma aliança. Então, essa questão da aliança é muito importante, é muito interessante. Quando a gente vê o caso de Mefibosete, aquele rapaz, jovem rapaz, que estava lá, abandonado na cidade de Lodebar, ele coxo, e ele é trazido para Davi, a presença de Davi, que Davi mandou buscá-lo, e Davi restitui a ele a condição de estar na mesa do rei. Era como se Davi estivesse dando para ele o mais alto título do reinado, do reino. Ele está dizendo a partir de hoje, olha, você é neto de Saul, você é filho de Jonatas, e eu tinha uma aliança com Jonatas. Como eu tinha uma aliança na mesa com Jonatas, hoje eu restauro essa aliança com você. Você, a partir de hoje, vai comer na mesa do rei, todos os dias da sua vida. O que Davi está dizendo agora? Eu tenho aliança com você, Mefibosete. Eu estou restaurando você uma posição. Então, estar à mesa é um sinal de aliança. Lembre-se disso quando você sentar à mesa com alguém. Será que eu posso ter uma aliança com essa pessoa? Será que eu não devo ter uma aliança com essa pessoa? Porque eu como com essa pessoa? Né? É importante a gente lembrar disso. Também é interessante a gente lembrar uma coisa, que a mesa, estar sentado à mesa, traz para a gente um outro simbolismo. Ela é um lugar de aliança e ali se manifestam fidelidade e lealdade. Porque numa aliança precisa haver fidelidade e lealdade. Então, olha que coisa interessante. Quando eu sento na mesa para comer com Ivan e Adriana, eu, Sandra, Ivan e Adriana, saímos e vamos comer, nem na casa dele, num restaurante qualquer, e sentamos à mesa, nós estamos sentados em aliança. Ali tem que haver fidelidade, ali tem que haver verdade, ali tem que haver sempre lealdade entre nós. Quando eu sair daquela mesa, eu não posso falar mal da Adriana e do Ivan, e nem ele pode falar mal de mim e da Sandra, porque nós estávamos numa aliança, comendo, bebendo e celebrando estarmos juntos. Quantas pessoas fazem o contrário disso? Mal engoliu e já saiu, já sai dali dizendo, poxa vida, que não sei o que, tal. Queridos, isso é muito sério. Muitas pessoas comem com o outro, ou na casa do outro, e falam mal do outro. Muitas pessoas pensam mal do outro. Mas a Bíblia diz que a mesa é um lugar de ter aliança. Eu tenho que sentar com quem eu quero ser leal, com quem eu quero ser fiel, com quem eu vou falar bem sobre os outros e deles para os outros. A gente tem que lembrar dessas coisas, queridos. Então a gente vai perdendo muita noção de algumas coisas na vida. A mesa é algo maravilhoso, mas é um lugar de aliança também. É lugar de amor, mas é lugar de aliança também. Quando eu sento e como com alguém, eu faço uma aliança. Por que Jesus escolhe, então, esse simbolismo da mesa? Ele escolhe esse simbolismo para dizer que quando eu sou crente, quando você é crente em Jesus, e a gente vem na igreja,
e no primeiro domingo, que é o nosso caso, nós comemos e bebemos da mesa do Senhor, que é a Santa Ceia, ou Ceia do Senhor, como queira chamar, nós estamos fazendo aquilo ali em fidelidade e lealdade. Nós temos que falar de Jesus por onde quer que nós estejamos indo. Nós temos que ser fiéis aos irmãos e irmãs. Às vezes, queridos, nós não conseguimos fazer essas coisas. Como é triste isso. Como é ruim isso, querido. Como é ruim. E nós precisamos aprender uma coisa. Em Cristo Jesus e na aliança da mesa do Senhor Jesus, quando nós a renovamos todo mês, nós temos que aprender uma coisa: aquilo que eu falar com você, eu tenho que falar em qualquer lugar do mundo, e aquilo que eu não puder garantir, é melhor eu não falar. Quando a gente aprende isso, é tão bom, isso é tão importante, mas é a mesa que vai ensinar isso para a gente, é a aliança que há na mesa que vai ensinar isso para nós. Nós precisamos ser fiéis às nossas alianças. E aí, eu vou mais longe um pouquinho, vou abrir um parêntese. Quando você entrega a sua vida para Jesus, e você ama Jesus, e Jesus te ama muito mais e te amou primeiro, você tem que ser fiel a Ele. Você não pode, em nenhum lugar do mundo, fazer de conta que você não o conhece. Imagina Pedro. Pedro comeu com Jesus várias vezes, em várias circunstâncias, em várias mesas. Mas na hora H, ele diz: eu conheço esse homem não, rapaz. Você fala igual ele. Não, você está enganado, rapaz. Que é isso, rapaz? Sou eu não. Mas ele comia com Jesus. Ele andava com Jesus. Ele estava numa mesa de amor. Ele estava numa mesa de aliança. Queridos, é muito sério isso. É muito sério a gente pensar nisso e nos nossos relacionamentos. Terceira coisa que eu quero colocar para você, para a gente encerrar. A mesa é lugar de revelação. É lugar de revelação. Às vezes as pessoas sentam numa mesa e pensam que nada vai acontecer. Vai ser um bate-papo comum ali e tal, vai comer e vai embora. Mas a mesa é um lugar onde acontecem revelações. Porque é um lugar onde tem que ter fidelidade, tem que ter lealdade, tem que ter amor, tem que ter aliança. É o lugar onde nós nos revelamos uns aos outros. E onde Deus traz a revelação de quem Ele é para nós. Exemplo disso, Lucas, caminho de Emaús. Os discípulos estão descendo de Jerusalém, indo para a cidadezinha de Emaús, a aldeia de Emaús. E eles estão ali tagarelando entre eles. Amavam Jesus, andavam com Jesus, falavam de Jesus. E estão dizendo ali: acabou tudo, não tem mais jeito. E aí vem um homem andar junto com eles. E eles não conhecem esse homem que é Jesus. E eles não conhecem por quê? Porque eles estavam tomados de dor, de decepção. Porque eles acreditavam que Jesus não tinha ressuscitado. Vão até dizer, algumas mulheres disseram isso. E os irmãos foram lá e não viram Jesus mesmo. Mas quer dizer, eles não acreditaram que Jesus havia ressuscitado. Mas quando Jesus vai conversando com eles, e eu não vou trazer toda essa história, em certo momento Jesus para com eles, e Jesus vai comer com eles. Quando Jesus está com aqueles dois na mesa, e ele abre o pão e parte o pão, queridos, eles reconhecem a Jesus. Ali a revelação para eles de que aquele que caminha com eles é Jesus, o Cristo que foi morto e que ressuscitou verdadeiramente. A mesa traz essa revelação para nós, queridos. Nas nossas mesas, nós precisamos que Deus se revele através dos irmãos, das irmãs, se revele através das nossas vidas, que nós nos revelemos uns aos outros, que nós possamos confiar e nos abrir uns aos outros verdadeiramente. Esse é um propósito fundamental da mesa, queridos. Comunhão, reciprocidade, revelação. Agora, outro fato interessante sobre revelação de Deus. Os discípulos estão com Jesus na última Páscoa, e aquilo que seria a primeira ceia do Senhor instituída por Jesus. E ali há uma revelação. Porque aquele que iria negar Jesus
não conseguiu ficar sentado na mesa. O texto diz que Judas se levantou e saiu. Na mesa, que é lugar de amor, na mesa que é lugar de aliança, na mesa que é lugar de revelação, querido, na mesa que é lugar de relacionamento, aquilo que é de Deus ou que não é de Deus se revela. E aquele que está na mesa com você, mas não tem a Deus, ele vai se revelar e vai se levantar e vai sair, porque ele não vai aguentar ficar e olhar nos seus olhos. Judas não conseguiu olhar nos olhos de Jesus. Judas não conseguiu ficar ali naquele momento, porque ele já tinha entendido que Jesus sabia de tudo que ele ia fazer naquele momento. Queridos, a mesa é um lugar muito especial mesmo. Nós precisamos resgatar isso nos dias atuais. E tudo que o diabo mais quer nos dias atuais é separar as famílias. Toda a fúria do diabo, ela vem contra a família, porque a família é um projeto do coração de Deus. E querido, tudo aquilo que divide a família, tudo aquilo que separa a família, não vem de Deus. Nós precisamos tentar resgatar isso dentro do possível, nos sentarmos juntos, fazermos as refeições juntos, externarmos ali o nosso momento de altruísmo, o nosso momento de aliança, o nosso momento onde Deus se revela e onde nós nos revelamos uns aos outros. Um ambiente, e é muito interessante isso, eu não sei, nós brasileiros temos esse costume, né? Acho que em grande parte é herdade de muitos imigrantes, né? Italiano que é italiano, descendente de italiano, tem que ter uma mesa. Não tem jeito, né? Os maiores projetos, os melhores negócios, as maiores coisas da vida, elas são decididas em volta de uma mesa. Em volta de uma mesa nós tomamos as melhores decisões da nossa vida e as maiores decisões também, porque a mesa é um lugar também aconchegante. É um lugar onde nós estamos ali à vontade e nós sabemos que nós estamos entre pessoas que nós queremos bem e que nos querem bem. E ali nós podemos e deixamos Deus se revelar e nos revelar uns aos outros. E grandes coisas acontecem nesses encontros. Que você possa também, a partir de hoje, se não faz, se o faz, glória a Deus por isso, né? Se você se reúne nas refeições, para almoçar, para jantar, claro que óbvio, respeitando as dificuldades que cada um tem, né? Tem gente que não pode nem sair do trabalho para almoçar, então a gente tem que respeitar todas essas necessidades e dificuldades que as pessoas atravessam, mas se você tem possibilidade, valorize a sua mesa, valorize o momento do almoço, valorize o momento do jantar, seja um café, valorize aquele momento de estar junto e você poder comer junto ali, você se revelar a sua família se revelar a você, os seus amigos quando se encontrarem com você, explore esse momento de uma maneira especial, para que Deus possa fazer cada vez mais e melhores alianças na sua vida. A mesa é muito especial, se não fosse, Jesus não teria escolhido a mesa como símbolo na Santa Ceia, onde foram colocados os pães, onde foi colocado o vinho, e onde ali ele ministrou os seus discípulos. Lembre-se sempre disso, tente valorizar isso. Você que tem filhos pequenos, acostume seus filhos à mesa com você na hora das refeições, faça o possível, às vezes não tem jeito, mas sei lá, pelo menos uma vez na semana, pelo menos no domingo, ou pelo menos no sábado, não sei, tenta separar um dia que seja possível e faça e valorize isso. Isso é muito importante e muito especial. É um momento, querido, onde a gente tem que largar os celulares, né? Hoje, essa praga do celular, sentam 3 pessoas, cada um pega um celular e fica olhando, ninguém conversa com ninguém, ninguém sabe quem é o outro, está do lado, ninguém troca uma palavra. É uma coisa terrível nos dias de hoje, e a gente tem que aprender isso. Vai almoçar, deixa o celular em outro lugar, você vai comer. Às vezes a gente nem consegue degustar o que está comendo verdadeiramente, porque comer é uma ação simplesmente de mastigar e engolir. Degustar não, é você sentir o sabor do que você está comendo. E às vezes a gente não consegue nem ter o prazer naquele momento na mesa, porque o bendito do celular está ali, não sai de perto.
está tocando, está vibrando, né? É um problema sério. Eu fui uma vez num almoço de família, devia ter umas 10, 15 pessoas, e nós nos sentamos assim, aí eu fiquei olhando, as crianças menores com celular, e o maiorzinho estava com o notebook na mesa, e os mais velhos, igual a gente assim, né, conversando. E aí? Isso é uma família, é uma unidade, é um encontro numa situação como essa? Não. Um está jogando não sei aonde, o outro está brincando no celular com não sei o quê, o outro está não sei aonde. As pessoas estão juntas fisicamente, mas estão totalmente separadas naquilo que é espiritual, naquilo que é emocional. Que possamos resgatar isso como igreja nos dias de hoje, inclusive valorizando a ceia do Senhor, irmãos. O dia da ceia do Senhor é um dia para você não marcar outro compromisso. É o dia que você tem um compromisso com Jesus aqui, de renovar a sua aliança, de comer o pão, de beber do cálice. E esse dia não é dia para sair para a festa, esse dia não é dia de ir para outros lugares, esse dia não é dia de visitar a família, esse dia é o único domingo do mês, o primeiro, onde você renova a sua aliança com o Senhor. Priorize isso, porque não é a mesa da igreja metodista, não é a mesa do pastor, é a mesa do Senhor. Amém? Deus abençoe sua vida, que Deus possa te fortalecer, te abençoar e te dar uma semana abençoada. Vamos levantar, quero orar com você.